Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aqui, ó, Natal já passou. Mas a pedido, porque ficou maravilhoso esse painel, eu recebi ajuda de umas amigas, da Jussara, que veio aqui, prestou esse serviço e o pessoal falou assim, mais uma semaninha. E justo hoje, quando ia desmanchar esse nosso, como é que eu falo aqui? Esse cenário lindo, maravilhoso, tá? A gente resolveu gravar mais esse programa para você. E não poderia deixar de iniciar aí o programa falando de uma pessoa que já esteve aqui comigo algumas vezes e eu trouxe novamente para a gente fazer o seguinte. Você aí que está de férias, está pensando, vou tirar minhas férias, vou passear, vou caminhar e de repente você sente uma dorzinha no joelho. Como é que vai fazer? Fisioterapeuta? Deve estar de férias. E aí? Como é que faz? Mas a nossa fisioterapeuta está aqui. Tudo bem, Dirlene? Tudo bem, Lúcia? Que como bom está? que você nos atendeu, que você pôde vir ao nosso programa e falar sobre isso agora, né? Como é que faz? As férias começaram e a dor? Olha, Lúcia, agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? As dores nas férias é uma questão bem relativa, tá? Alguns pacientes permanecem com dor ou outros, às vezes, até com menos dor, tá? Devido, às vezes, até à exaustão. Alguns pacientes fazem algumas atividades. Os meus pacientes que eu atendo sempre são de 2 a 3 vezes semanais e, querendo ou não, isso se torna um pouco cansativo, né, para eles. Então, para prevenir, eu sempre oriento assim, saiu de férias, faz uma caminhada. Nunca sem supervisão. Antes de fazer qualquer outro Sim. tipo de exercício, fazer uma caminhada. Alongamento bem suave. Não vai direto já para a caminhada, porque pode ter alguma distensãozinha ou piorar o quadro de dor. Certo. Tá? Porque alguns pacientes, a grande maioria são dor crônica. Tá? As artrose, tem muitos que têm fibromialgia, então a gente tem que respeitar o limite de cada um. Certo. Então eu sempre oriento, vai fazer alguma coisa, como está sem o profissional habilitado junto, faz um alongamento bem suave na cama, no leito, no sofá, para não dar aí uma cadeira, distensão. Nada. Isso serve como medida profilática. Certo. Tá? E daí vai para uma caminhada. Também não esquecendo que tem que ter ou cuidador ou um familiar acompanhando. Isso que você está falando é para uma pessoa de mais idade. Eu acredito que seja para todas as idades, porque saiu de férias, ele já tem, ele já faz atividade com um profissional habilitado. Certo. Tem a questão do equilíbrio, tá? Ficou alguns dias sem fazer as atividades, já vai perdendo um pouco do equilíbrio. Alguns pacientes que eu atendo, com 5 dias já começa a perder um pouquinho do equilíbrio. Os 5 dias que ele deixou de fazer. Isso, por exemplo, tem um feriado prolongado. O feriado inicia-se na quarta-feira, a gente só retorna na segunda. Então, esse período a gente já observa que o paciente já tem perdeu um pouquinho dessa mobilidade. Então, é bom sempre estar com um pouquinho de supervisão. Não total, né? Não segurar, deixar ele ter... Tá, então quem tirar férias agora tem que prestar bastante atenção para que não precise de uma fisioterapeuta, porque ela também precisa tirar férias, né? Vamos combinar. Sim. Então, nessas férias vocês têm que prestar bastante atenção na caminhada, no exercício mais brusco. Sim, né? Não vai fazer nada que seja além do limite, porque cada paciente, todos nós somos individuais, né? Cada um tem uma limitação, tá? Não vou querer andar, vamos dizer, meia hora. Mas quais são os mais vulneráveis? Os pacientes mais vulneráveis são aqueles que já tiveram muitas quedas anteriormente, a falta de equilíbrio. Entendi. Tá? A falta de equilíbrio é um paciente bastante vulnerável. E com esse calor, né? Outra coisa que alerta bastante é a questão da hidratação. Tá? Sai de férias e esquece de tudo, né? Esquece de se hidratar. Então, no idoso, às vezes a gente não observa isso, mas eles não gostam de se hidratar. Então, imagine, vai sair caminhar, vamos dizer, tá lá num hotel. Tá no hotel, tá numa pousada, não se hidratou e saiu no sol. Não levou protetor solar, não levou um boné, um chapéu, tudo isso entra também na questão
do ambiente. Uma queda de pressão. Isso, ambiente também irregular, que ele está acostumado, vamos dizer, na casa dele, no ambiente dele. Saiu totalmente daquele ambiente. Então tem que começar a ter Existe, esses assim, cuidados. alguma forma segura, né? Além de fazer hidratação, além de prestar mais atenção no que está fazendo, como que a gente se organiza para tirar férias, né? E não ter que voltar para casa correndo aí, porque tá aí com uma dor nas costas, uma dor lombar. Isso tudo prejudica, né? Prejudica e atrapalha com as férias de todo mundo. E o que tem que fazer? Todo mundo tem que fazer vamos dizer que um pacotinho lá, uma malinha, né? Protetor solar, tá sempre com o telefone do médico responsável, né? Que sempre é o geriatra, né? No primeiro momento. As pessoas têm que levar todos os remédios, que é uma das consequências também necessárias. Que as pessoas esquecem, né? E normalmente a gente sempre tem lá, normalmente nesses lugares que tem hidroginástica. Já é com supervisão. Já é uma coisa boa de fazer. É uma coisa boa, né? Sim, porque já tá no hotel, tá numa pousada, tem uma piscina, tem uma supervisão. É que eu vou contar um segredo. Por que a não gente, fazer? Quando vai nesses lugares assim, primeira coisa que eu vou pensar é em fisioterapia. Você tá doida com tanta comida gostosa? Eu quero é comer. E aí? Sim, não. Tem que pensar no bem-estar, né? Porque se não se mexer, o corpo vai ficar mais limitado. E algumas pessoas, elas têm a flexibilidade e a mobilidade reduzida. Certo. Já devido à idade, devido a outros comprometimentos. Então é bom, se tiver essa oportunidade, leva como hobby. Tem hidroginástica, faz. Essa dor crônica que você fala é aquela pessoa que já vem dizendo que tem muitas dores, que é um problema mais grave, que você já acompanha. Sim, as dores crônicas ela vai acompanhar o paciente. O que o paciente vai ter que fazer? Ele tem que aprender a trabalhar com elas. Certo. Né? A criar atividades que para ele sejam também prazerosas. Que muitas vezes as minhas atividades eu levo muito para o lado lúdico. Alguns pacientes conseguem fazer algumas atividades através de brincadeiras. Certo. Tá? Então, não adianta você tentar fazer uma coisa que o idoso, por exemplo, vamos pular corda. Isso não dá porque não tem equilíbrio, não tem mobilidade. Mas dançar ele pode. Sim. Por que não dançar? E é muito bom, né? Sim, além de tudo, tem muita gente que é como hobby, né? Dançar entra como hobby. Conheço muita gente que faz isso. Sim. Né? Leva até o corpo a uma exaustão mais gostosa, prazerosa. Sim, sim. É muito bom. E esquece da dor. Claro. Tem mais isso, sim. Esquece da dor. Tudo que você faz com prazer, tudo que você faz com aquela vontade, que não seja forçado, né? Porque muitas vezes a minha atividade, que é a área da fisioterapia, que é a área da reabilitação, da prevenção, o idoso já vê como uma barreira. Aí eu não vou fazer exercício porque já é chato. Então eu levo sempre por esse lado. O lado lúdico. O que a senhora gosta de fazer como hobby? Gosta de dançar? Então vamos fazer alguma atividade diferente. Vamos trazer música, faz alguma atividade associando a música. Dirlene, existe aí sinais de alerta, né? Existe aquela pessoa que não pode sair, que tem que ficar em casa. Os acamados. Como é que fica para um fisioterapeuta tirar aí 10 dias de férias? Porque a gente não pode tirar mais que isso, né? Não, daí já fica muito, já extrapola, né? O tratamento e a reabilitação. Eu sempre, quando eu saio assim de férias, eu alerto os meus pacientes. Normalmente a família, né? A família costuma levar muito para passear. Então vamos fazer o seguinte, em vez de levá-lo na cadeira de rodas, tira a cadeira de rodas. Ele não vai ter fisioterapia, então ele já vai fazer um exercíciozinho, vai caminhar. Já sai andando. Já sai sempre com supervisão, né? Descer do carro, que também é uma grande barreira, né? Sim. Muitos dizem, não vou levar a cadeira porque é muito difícil. Descer do carro, transportar, mas hoje em dia isso fica bem mais prático com a modernidade. É verdade. Mas aquela pessoa que realmente, aquela que é acamada, né? Que você precisa fazer aquele exercício que não depende só do acamado, ele não ajuda. Então ele não tem ajuda, é só o fisioterapeuta. Esse é um caso mais complicado. Eu sempre, quando eu saio, eu tento deixar uma outra pessoa no meu lugar, tá? Sempre tem alguém que faça esse período, porque não dá para a gente sobrecarregar o cuidador nem o familiar, porque são movimentos que você tem que fazer. O idoso já está acamado, já é um paciente mais vulnerável, depende como você vai tocar nele, você machuca. Traz, além de tudo, traz às vezes
maiores prejuízos para ele. Então tem que mexer. E tem a questão também da parte respiratória, né? Que são esses pacientes mais vulneráveis. Então tem que fazer. Me diz uma coisa, você ensina algum familiar ou um cuidador a te ajudar nesse exercício? Essa questão do paciente acamado, eu costumo sempre ensinar as mudanças de decúbitos, né? Que é a mudança de lado. Isso, de lado, tá? Fazer de 2 em 2 horas. Deixar o paciente, é de suma importância, deixar ele sentado, tá? Um período... Mesmo na cama, mas mesmo na cama, sentado. Elevado. Em posição de Fowler, que a gente chama, né? A cama mais elevada, ou tina na poltrona, para evitar as complicações respiratórias e circulatórias. Porque nesse período... O pulmão, né? Sim, a família não vai conseguir desempenhar, e nem a gente tem, o profissional nem pode exigir isso, quando a gente não tem outro profissional da mesma área para substituir, para fazer um trabalho de... Para saber se o pulmão está em bom funcionamento. Não, a gente tem que ter essa questão aí de cuidado com o idoso. Então, normalmente, você não passa esse tipo de atendimento para um terceiro? Não dá para terceirizar, porque a gente pode orientar. Terceirizar já não tem como. Pode fazer alguma coisa, erguer a perna, eleva os membros, o braço. Não deixa nada, mais agora no calor, né, que é uma época de calor. Sim. O paciente, por mais que você observe o paciente que está mais vulnerável, que é um paciente acamado, ele fica muito tempo deitado. Aquele colchão de ar, ele transpira muito. Ele transpira muito. Então, se você não tiver uma boa travessa de algodão, ele vai trazer lesões para o paciente. E essas mudanças têm que ser numa frequência de, no máximo 2 horas? 2 em 2 horas. 2 em 2 horas. Perfeito. E também não esquecer que, por mais que ele esteja deitado, ali, hidratar. Tá? Hidratar, tem que fazer essa ingesta, porque ele perde no suor também, né? É difícil, né? Então, às vezes você em casa tem algum familiar com problema, tem que prestar bastante atenção, principalmente... A gente pensa assim, no inverno a gente tem um problema, né? No verão a gente também tem esse problema, então é contínuo. Então, verificar sinais vitais, verificar o pulmãozinho, se tem algum ruído, se não tem, é somente profissionais. Eu estava aqui conversando nos bastidores sobre realmente esses exercícios, né? Tem um professor de educação física que faz exercício. Tem a fisioterapeuta que faz exercício. Então, o corpo precisa se movimentar. Eu acho que é isso. Não dá para ficar parado, senão começa a fazer barulhinho, né? Sim, a rigidez, né? Rigidez articular, perda muscular, que a gente já começa a perder a partir dos 40 anos, né? Que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. A partir dos 60 anos, dos 40 anos. 40. Tem pacientes que é mais precoce, tem alguns que é a partir dos 30. E fazendo essa fisioterapia, ajuda a ele ter movimentos mais espaçosos, com mais segurança? Como é que funciona o corpo humano? Olha, eu tenho uma paciente que ela vai completar agora, já completou 80 anos, ela tem uma vida totalmente ativa, tá? Ela faz fisioterapia 3 vezes por semana, então ela não tem, assim, eu posso dizer que ela não é limitada. Então, quanto mais você fica parado e você acha que está fazendo uma prevenção, que tu vai cair, que vai acontecer coisas piores, é ao contrário. Quanto menos mobilidade, pior para você. Tem que estar sempre, o corpo não tá para ele não foi. E é uma questão de costume, né? Sim, você tem que se acostumar a hábito, exatamente. É um hábito, é uma rotina, porque assim, a gente faz toda semana, tem os horários estipulados certinho, e quando a gente não realiza essas atividades, no outro atendimento eu já observo que ela teve alguma coisinha, tá com um pouquinho mais de dor no joelho. Ela parou. Parou, porque não tinha mais essa dor, a dor voltou. Então, a mobilidade tem que se mexer. Porque eu acho que é mais fácil reclamar da dor do que fazer um exercício, né? Sim, e nós, querendo ou não, a gente gosta de ficar numa poltrona, gosta de ficar quietinho, né? Assistindo uma televisão, sem fazer nada. Mas isso só vai te prejudicando, tanto a parte motora, quanto a parte cardiorrespiratória. Não sei quem falou, acho que foi você mesmo que disse que o corpo, quanto mais acostumado sentado, menos ele tem vontade de levantar. Ficar em pé, que nem um paciente que eu sou uma pessoa que sou contra a cadeira de rodas. Porque quando você
em falar, não, o paciente precisa de uma cadeira de rodas. Então, vamos avaliar realmente se ele está precisando. Porque a partir do momento que ele vai para uma cadeira de rodas... Acabou. A comodidade está ali. É porque tem alguém te empurrando, você não vai precisar mais ter esforço, você não vai precisar mais ter o equilíbrio, que está sentada, alguém está te empurrando, vai te levar para os lugares que você... Quando você fala da cadeira de rodas, você está falando daquela pessoa que tem dor no quadril, dor no joelho, né? Sim. Nas articulações e não consegue diminuir essa dor. Então, é preferível deixar numa cadeira de rodas sentadinho do que fazer exercício para melhorar tudo isso. Sim. E a gente, quando a gente trabalha com o idoso, no foco, qual que é a atividade, qual que é o primordial desse idoso? Quero andar. Só que a gente tem que pensar que andar não é só andar. Tem um monte de ajustes que você precisa reavaliar. Teve muitas quedas? Teve fratura? Tem próteses? Tá? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Esse momento é viável pôr o paciente para andar? Você tem que levar tudo isso em consideração. Uhum. Tem que ter isso... Quer dizer, não é só levantar e sair andando. O paciente, se você solta ele, o paciente ficou, vamos pensar assim, uma semana hospitalizado. Jamais você vai tirar ele, vai colocar para andar, mas sem supervisão vai um pouquinho mais de tempo. Se você soltar ele para andar, o risco de ele ter uma queda, ter fratura é enorme. E fraturou? Fraturou idoso já complica bem difícil. mais. Verdade. Mais. E quais sinais que a gente observa mais no idoso? Que a gente já está falando, né, no idoso. Quais sinais que você olhando, você diz, ele não vai mais andar ou ele vai andar? Como que você avalia? Olha, os sinais que eu avalio numa pessoa que está perdendo a mobilidade é aquela pessoa que era bem ágil, conseguia levantar rapidinho de uma poltrona, de uma cadeira e hoje já não consegue mais. Ela tem que se segurar, ela tem que pensar para executar, já não está no automático. Então, essa já está perdendo a parte de habilidade motora dela. Isso que a gente não está falando daquele paciente que teve um AVC, né? Nós estamos falando do paciente que ele tem uma certa idade e tem problemas articulares, né? Isso. No paciente que já tem uma outra, que já está acamado, você pôr ele para andar também vai todo um tratamento, todo aquele projeto, objetivo de tratamento dele. Como é que é? Alongar primeiro, fortalecer tudo deitado, para depois pôr o paciente em pé. E é um tratamento lento, né? É longo, mas é gratificante. É? Gratificante, que você reabilitar um paciente que teve um período assim de imobilidade, colocar ele de novo para ter esse... Nem que seja que, claro, que alguns pacientes eles brigam ainda que eles não querem nenhum dispositivo de marcha. Sim. Que é a grande maioria dos idosos e das quedas. Eles não suportam andador, eles não querem bengala, tá? E isso, mas é autonomia, eles querem ter autonomia. Só que isso vira um risco para eles, né? Que vai num lugar, na casa dele ele conhece todos os espaços. Mas se sai para por exemplo, para as férias, lá tudo às vezes é irregular, tem uma escada, tem um tapete. É verdade. O ambiente não é tão favorável quanto esperado. Não é tão favorável para aquele momento. E a gente está falando de viagem, né? Quais orientações que você daria? Quais são as práticas? Qual é o melhor para esse idoso viajar e ter umas boas férias? Olha, para os meus idosos eu sempre oriento assim, vai passear, não precisa ficar o tempo todo fazendo exercício. Mas na hora que deitar, faz os exercícios que a gente faz deitado. Levanta a perninha, tenta manter lá, faz umas bicicletas deitado, faz uns senta, levanta com supervisão, que sentar, levantar já está favorecendo a circulação e também equilíbrio e força muscular. Eu tenho muito medo de academia, né? Que às vezes a pessoa não é acostumada a entrar numa academia e vai fazer um exercício, também pode se machucar, né? Sim, porque lá você tem aparelhos que você precisa, todos eles você precisa ser supervisionada. Você não tem como você chegar lá e vou fazer 30 repetições desse aparelho. 3 séries de 30 repetições. Não vai dar muito certo. Você não vai ter estrutura muscular para isso. Aí vai terminar as férias antes do tempo. Você vai ter lesões. Você vai ter lesões. O bom é sempre ir para
eu prefiro indicar para pessoas, vai para um lugar que tem hidroginástica, yoga, vai para essas Uma coisa mais lenta. Uma coisa mais tranquila. Tá, e vamos supor que o idoso viajou, foi tudo bem, obrigada, mas ele caiu. Como que as pessoas que estão junto com ele devem atendê-lo numa emergência? Primeiro é não mexer no paciente, né? Quanto mais tu mexe, às vezes você piora o quadro dele. Então você tem que chamar sempre a emergência. Aonde tiver, tá sempre com o caderninho lá de anotações e já quando chegar no local, perguntar quem que aciona. Se tiver plano de saúde, já aciona o plano, dependendo do lugar, ele não cobre, né? Mas foi uma coisa interessante. Se eu vou viajar, nesse local que eu vou ficar, eu tenho que saber se tem atendente, se tem... o banheiro é adaptado, porque muita gente esquece disso. Já tive casos de pacientes que foram viajar e não conseguiram tomar banho, porque o box do banheiro não abria para entrar com a cadeira de banho. Não estava adaptado para que essa pessoa pudesse... Então, a gente tem que ter essa acessibilidade, tá? Não é porque... Por mais que não use, às vezes, cadeira de rodas, mas tem que ter esse acesso para a pessoa de idade. A cama é alta, como é que é a cama? Ligar e perguntar. Perguntar, né? Tem um serviço médico aí do hotel, da pousada. Olha, gente, a importância de fazer uma boa viagem, né? Sim, porque senão vai virar uma viagem, não vai ser uma coisa bacana. Normalmente a gente esquece disso. Esquece de levar protetor solar, já nas voltas de férias já tive pacientes que estavam com queimadura, porque idoso também queima, tá? Muito rápido. Às vezes nem precisa ficar exposto ao sol. Idoso também queima. Se o sol bater no chão Sim. e refletir no corpo é o suficiente. Tá, tem que tomar todos esses cuidados. Medicação, protetor solar, hidratação. A gente pensa, vamos ser idosa, a gente já pode fazer um monte de coisa. E não é bem, né? O corpo da gente grita, fala. É só prestar atenção, ouvir o que o corpo aí tá falando, né? E você que tem dor, que você já possui aí um problema no joelho, no quadril, né? Teve fratura já. Tomar mais cuidado em tudo que for fazer. Sim, né? Tirar todas as coisas que coloque em risco, né? Todo idoso gosta, toda casa tem um tapetinho, ou na entrada ou na frente dos objetos, Às né? vezes o que é bonito não precisa, né? Às vezes que é um perigoso. tapetinho, às vezes um vaso, né? Às vezes uma maçaneta, né? De uma porta também pode ser, às vezes, um objeto perigoso. Já vi isso acontecer. A pessoa segura na maçaneta, a porta vai, né? E a pessoa cai em cima da porta. Já vi isso acontecer e é gravíssimo, gente. Então, é igual criança, né? Tem que ter todos os cuidados. Igual bebê, você não vai largar uma criança de 2 anos andando sozinho, correndo, né? Porque sabe que vai tem riscos, se machucar e é um risco grave, né? E o idoso tem também que cuidar bastante. Me diz uma coisa, 2 semanas de pausa vão fazer diferença para você? Muita. Jura? Muita. E o que eu vou fazer sem você aqui? Muita diferença, muita diferença. Bastante, porque, como eu te falei, depende muito da mobilidade, que tem pacientes que envelhecem e ainda tem musculatura, que foram atletas lá na vida, na idade, lá com os 30 anos ele era atleta, 20, Eu sempre 30 anos. digo aqui assim, se você tem 30, cuida para você chegar aos 60 bem. Sim, é que né? todos nós tínhamos que fazer, uma poupança muscular. Poupança muscular, olha aí, gente, escreve, porque é importantíssimo isso. Eu acho interessante as pessoas que vêm aqui, todas. Exercício. E esses exercícios, a gente acha, não preciso fazer exercício porque eu tenho 20 anos. Não, você está errado. Quando você tiver 60, você vai sentir falta desses exercícios. Você não fez uma poupança muscular, então com 60 você já vai estar bem ruinzinho. O idoso emagrece. Ele não emagrece, ele perde massa muscular. Massa muscular. E essa massa muscular que é importante aí para a estrutura dele. Para a estrutura. Por isso que quando o idoso a gente trabalha com fortalecimento. O negócio é jogar bola. Talvez. Pode não? Não, Pode não. Melhor não, né? Melhor não jogar bola. Melhor fazer outras atividades. Verdade. Como que a gente volta no período de férias para cá?
Então, você já explicou como é que a pessoa vai viajar, agora eu quero saber como é que essa pessoa vai voltar. Você explica lá para eles? Porque isso é importante. Tá, então ele vai voltar já com um condicionamento menor do que ele saiu. Então ele saiu com um condicionamento bom, agora vai ter que começar do zero. Tudo gradativamente. Se fazíamos 15 minutos de bicicleta, que é a bicicleta portátil, aquelas paradinhas lá, a gente vai ter que fazer 10, porque ele não vai... Tudo vai aumentar? Não, vai começar gradativamente. Então não pode retornar das férias e fazer o mesmo que ele fazia quando ele saiu. Isso vai acarretar em dores. Então não vai acarretar em benefícios. Então se ele fazia 15 minutos antes de sair lá para as férias, agora ele vai começar com 10, com 5, com 6, com 8, gradativamente. Pessoal, o negócio é feio. Ficou idoso? Trata de se cuidar, porque o negócio é feio. E fazer exercício é bom na cama antes de levantar. É a melhor forma, sabia? Para você começar um bom dia, faça uns exercícios, faz aquela espreguiçada bem gostosa e faz um exercício pouquinho, aí já tá bom. Pessoal, nós vamos começar esse ano já com a nossa fisioterapeuta e nós vamos deixar aí os dados dela para vocês acompanharem. E vamos trazer mais pessoas e eu gostaria de convidar vocês, tá, a assistirem todas as sextas-feiras aqui na Rede TV do Paraná para assistir o programa Maturidade comigo aqui. E você aí de casa, me espera, eu volto a semana que vem. Até mais!